a Ingroup Negócios e Eventos, o Golden Shopping e a Gestão Blindada realizam a palestra Blindando Prefeitos contra Ações de Improbidade, com o advogado Jefferson França, que apresentará as principais falhas que acontecem na gestão municipal, que geram processos de improbidade administrativa, ocasionam bloqueios de bens, pesadas multas, perdas de direitos políticos e uma série de obstáculos na vida do gestor. Ele também contextualizará medidas de gestão que evitam problemas e mostrará como agir com prevenção. Neste momento, passamos a palavra ao senhor Jefferson França. É isso, obrigado. Meus caros, boa noite. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês. Mesmo quem não está na nossa área de delimitação aqui, fiquem à vontade, sejam bem-vindos, querendo sentar junto conosco aqui. Quando eu escolhi esse tema da improbidade administrativa, algumas pessoas me questionaram se eu ia tratar de corrupção ou se eu ia explicar como que se faz atos de corrupção. Inegavelmente não é esse o propósito disso daqui, até porque corrupção é um ato de natureza criminal e não está dentro do escopo da gestão blindada, não está dentro das nossas atividades fazer esse tipo de serviço, esse serviço legal ou esse serviço ilícito. Mas a improbidade administrativa é um fato que se relaciona com praticamente todo o nosso dia a dia, porque diz respeito à atuação dos gestores públicos. Praticamente toda sexta-feira, ou pelo menos a cada sexta-feira de a cada 15 dias, a gente tem uma nova notícia da Operação Lava Jato, e até mesmo a Operação Lava Jato tem ações de improbidade. Para vocês terem uma ideia, esse dado aqui ele é de 2015, tá certo? É de 2015. Até 2015 a Operação Lava Jato já tinha resultado em 8 processos de improbidade administrativa, e aqui vocês podem observar a repercussão financeira dessa situação. Você tem aqui um pedido de 14 bilhões e um pedido de ressarcimento, incluindo as multas, que vai duplicar esse valor de 38 bilhões de reais, além das sanções, das punições de natureza criminal. E para a gente falar de improbidade, a primeira coisa que a gente tem que delimitar é de que se trata a improbidade. A improbidade ela não é um processo, ela não é uma medida de natureza penal, não é um evento de natureza criminal. Ela não gera prisão, ela é um ilícito, ela é uma irregularidade de natureza civil. E mais, toda improbidade ela é um ato de imoralidade, ela é um ato de desonestidade. É a violação de uma regra de conduta moral, do dever de ser honesto, tanto na minha atuação profissional como na minha atuação em relação aos meus administrados, eu enquanto gestor público, tá certo? E aqui o que a gente tem? Jefferson, toda ilegalidade, todo descumprimento de lei é uma improbidade? Não, não é. Porque a improbidade é uma ilegalidade qualificada. Qualificada como assim? Necessariamente o gestor público, o administrador público que comete a improbidade, ele deve desejar, ele deve querer cometer aquela ilegalidade. Se ele comete uma ilegalidade por desconhecimento ou por uma outra falha, não necessariamente isso vai ser uma improbidade. Agora, quando ele sim age de forma conscientemente desonesta, desleal, imoral, aí sim a gente vai ter um caso de improbidade administrativa. Tá certo? Então, essa improbidade, a quem que ela vai se aplicar? Para quem interessa aqui ao nosso escopo da apresentação, ela vai se aplicar para os administradores públicos. E no meu caso aqui vai se aplicar para prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, presidentes de Câmara, ex-vereadores, ex-presidentes de Câmara, diretores de escola, professores, secretários municipais, todas as pessoas que exercem cargo público, todas elas estão sujeitas a se tornarem réus na ação de improbidade administrativa. Mas ela não é direcionada exclusivamente para essas pessoas que ocupam cargos públicos. É possível que nós tenhamos pessoas que não ocupam cargos públicos sendo punidas dentro da lei de improbidade. É o caso quando a gente tem, por exemplo, vamos pegar o caso da Operação Lava Jato.
Quando você tem uma empresa atuando em conjunto com o diretor da Petrobras, por exemplo, agindo em conluio, agindo em má-fé, você tem essa pessoa que não ocupa cargo público, ela podendo ser responsabilizada dentro da lei de improbidade administrativa. E a própria lei de improbidade administrativa, ela traz 3 tipos de improbidade, tá certo? Nós temos a improbidade, que ela vai causar um enriquecimento para o agente público ou para o particular, para a pessoa do povo, vamos chamar assim, para a pessoa que atua em conjunto com o servidor. Nós vamos ter a improbidade, que ela causa um dano, causa um prejuízo para os cofres públicos. E nós vamos ter a improbidade, que nós vamos chamar assim de mais leve, que é aquela que apenas viola os princípios da administração pública. Observem que nos 2 primeiros casos, nós vamos ter vantagens. No primeiro caso, uma vantagem patrimonial para o agente. No segundo caso, uma desvantagem, um prejuízo patrimonial, tanto para a administração pública, diretamente, como para os administrados, indiretamente. E no terceiro caso, nesse terceiro caso, dos princípios, da violação dos princípios da administração, a gente não tem necessariamente essa repercussão financeira. E qual que vem ser a consequência disso? Como eu falei no início, a ação de improbidade, ela não gera prisão, mas ela gera condenações de natureza financeira. Por exemplo, ela vai gerar, em termos financeiros, ela vai gerar o pagamento de multa e a perda dos bens que a pessoa, que o servidor público ou que a pessoa que agiu em conluio com ele, que essa pessoa adquiriu, bens e valores. Também vai gerar a obrigação de ressarcir o dano que essa pessoa prejudicou, que essa pessoa gerou. Inegavelmente, ela vai gerar a perda da função pública e a proibição de contratar com o poder público. São consequências dessa lei, perdão. E a suspensão dos direitos políticos. Essa suspensão dos direitos políticos, ela vai ter um prazo que varia de 3 a 10 anos, a depender do tipo de improbidade que ela é cometida. O juiz, quando fixa a sentença, ele deve dizer qual é o prazo que essa pessoa vai ficar com seus direitos políticos suspensos. E da lei de improbidade, a gente tem uma consequência que não está na lei, que vai ser a lei da ficha limpa. A pessoa que é condenada na ação de improbidade, além desse prazo aqui de 3 a 10 anos da lei de improbidade, ela vai ter mais outro prazo de inelegibilidade que vai estar tratado na lei da ficha limpa. Então vamos imaginar que a gente tenha um político condenado a uma suspensão de direitos pelo prazo de 10 anos. É possível que pela lei da ficha limpa ele pegue mais 8 anos, ou seja, essa pessoa ficaria 18 anos totalmente fora da vida pública, totalmente fora, porque também ela perderia a função e não poderia exercer mais nenhum cargo público. Quando eu dava aula, e eu tratava desse assunto, era uma pergunta tradicional. Mas Jefferson, a pessoa que é condenada na improbidade, ela, depois de condenada, e dentro desse prazo aqui, por exemplo, ela não pode fazer o concurso, ela pode ser aprovada, só que ela não pode ser nem nomeada e nem empossada. Por quê? Porque ela está com os direitos políticos dela suspenso. Quem está com o direito político suspenso não tem título de eleitor, consequentemente não vai poder ocupar nenhum tipo de cargo público, tá? Além disso, o que está atrás dessas consequências? Tá? A ideia que se tem é que aquela pessoa que foi condenada, aquela pessoa não tem idoneidade, ela não é uma pessoa honesta o suficiente para lidar com dinheiro público, não é uma pessoa honesta o suficiente para prestar serviços à comunidade. Por isso, essa pessoa não pode ocupar nenhum cargo público, correto? Esse gráfico aqui, baseado em decisões do CNJ, com dados de 2014, ele mostra a quantidade de condenações, como se distribui as sanções da lei de improbidade administrativa. Na maior parte dos casos, nós vamos ter a suspensão de direitos políticos e a declaração, e consequentemente a declaração da inelegibilidade. A gente tem também a perda da função. Só que essa perda da função,
ela só tem sentido se a condenação sai enquanto a pessoa está ocupando um cargo público. Então, por exemplo, um prefeito que está em exercício, se ele responde a um processo de improbidade e ele é condenado durante o mandato, ele vai perder a função. Eu poderia até dizer que isso aqui foi o caso do prefeito lá de Bacabal, do Zé Vieira, tá? Uma condenação dele de improbidade administrativa transitou em julgado, ele foi condenado em improbidade enquanto ele estava no exercício do cargo de prefeito. Então ele perdeu a função pública, tá certo? E a maior parte desses casos de improbidade, eles são julgados na justiça comum, tá? A maior parte dessas condenações, ela vem da justiça comum. Uma situação que tradicionalmente eu enfrento, e há muitos anos essa situação ela ocorre, diz respeito ao seguinte: olha, uma das consequências da ação de improbidade é a pessoa perder os seus bens. Então, para que o político, para que o gestor público não perca os seus bens, basta que ele pegue o seu patrimônio e coloque no nome de outra pessoa. Isso é a medida mais simples, mais amadora e mais ineficaz que existe. Por quê? Porque, senhores, todo o patrimônio ele deve ter uma origem. Se você tem um patrimônio, você não tem uma origem lícita, consequentemente você tem uma ilegalidade. E isso daqui é largamente reconhecido. Talvez vocês não conheçam essa pessoa aqui. Ela chama Aline Correia, ela é filha do deputado Pedro Correia. Ela foi envolvida na Operação Lava Jato. Ela não praticou nenhum ato diretamente, mas ela ocultou bens. Tá? Parte do patrimônio dele estava ocultado no nome dela. A mesma situação, só me engano meu, aconteceu com a família do Renato Duque e do Roberto Costa, tá? Patrimônio ocultado em nome de terceiros, tá? Nesse caso aqui, a deputada, ela inclusive, ela responde a uma ação criminal, além de uma ação civil, ela responde a uma ação criminal por conta dessa atuação dela. Mas afinal, qual que vem a ser a relevância disso daqui? Bem, as ações de improbidade são ações pessoais contra os gestores públicos. São ações que repercutem diretamente no patrimônio pessoal e na sua atuação profissional. É a ação que gera um maior dano pessoal para os gestores públicos. Até 2007, tá? E aqui com base em dados do Ministério Público daqui do Estado do Maranhão, o Ministério Público Estadual ele já tinha aberto 919 procedimentos para apurar eventual improbidade administrativa, fora os mais de 2.000 casos que já vinha tramitando para abordar esse mesmo assunto. Ou seja, nós temos uma fiscalização, tem um acompanhamento a respeito disso. O Maranhão, e aqui já com dados do CNJ, até 2015, o Maranhão era o segundo estado do Nordeste que tinha a maior quantidade de processos de improbidade administrativa. O primeiro era o Rio Grande do Norte. E aí você observa a desproporção, tanto em termos territoriais como em termos populacionais. Tá? O Maranhão, que é um estado populoso, tinha o segundo maior número de ações de improbidade. O Tribunal de Justiça daqui, do Maranhão, não só o tribunal, mas o Poder Judiciário Estadual, ele tem mais de 3.000 casos de improbidade aguardando julgamento, tá certo? E esses casos eu vou mostrar mais adiante como que é feita a distribuição, quais são as pessoas que estão implicadas nele, tá? E aí só para alimentar mais uma coisa, porque a gente tanto tem ações de improbidade na Justiça Estadual como na Justiça Federal, mas é a Justiça Estadual que vai concentrar o maior número, 83% dos casos. E um ponto interessante, mas que mais na frente vocês vão entender por quê, é que a maior parte dos réus, praticamente 80% dos réus de improbidade, são homens. Isso vai estar relacionado com o cargo, como eu vou mostrar adiante. E aqui, novamente, com dados do CNJ, dá para a gente perceber quem são as pessoas envolvidas. O maior número é de prefeitos. 30% dos envolvidos nessas ações de improbidade são prefeitos, e aí um número muito menor. 2% ex-prefeito, menos de 1% vice-prefeito, e você vai ter 33% de outros servidores e 32% aqui que não foi quantificado, tá certo? Nesses outros servidores bem aqui, você vai ter servidor de toda a categoria. Por exemplo, secretário municipal, secretários, administradores escolares, outros servidores, e aqui nós vamos ter os casos das pessoas que atuam em conjunto. E bem aqui, meus caros, vem a primeira situação que me chama a atenção.
Por que nós temos um número tão grande aqui no Maranhão de processos de improbidade? Por que um número tão grande contra ONGs e um número tão grande contra prefeitos? Isso daqui vai estar relacionado com o grau de instrução, tá certo? Com a formação dessas pessoas. O TSE divulgou, sempre após as eleições, o TSE divulga suas estatísticas. Em 2016, quem que era o prefeito eleito no Brasil, quadro geral? A maior parte deles eram prefeitos reeleitos, em segundo lugar, empresários, em terceiro, agricultor, em quarto, comerciante e em quinto, médico. 87% deles são homens, em idade entre 45 e 54 anos. No Maranhão, na mesma eleição, a maior parte dos prefeitos são prefeitos reeleitos, seguidos de empresários, médicos, outros que não foi quantificado pelo TSE, e comerciantes. E aqui a gente vai ter uma diferença de idade. 81% a maioria continua sendo homem, são pardos, enquanto a maioria nacional são brancos, e a idade aqui nós vamos ter uma redução de 40 a 49 anos, enquanto no Brasil é de 45 a 54 anos. E aí talvez vocês estejam pensando, Jefferson, mas e na eleição passada, na eleição de 2012, quem que era o prefeito que agora foi reeleito? A maior parte era médico, seguido de comerciante e advogados. E aí eu convido vocês para uma reflexão. O que é que o comerciante, tá? E aí comerciante, você tem tanta pessoa que tem um pequeno comércio, ou um grande supermercado, por exemplo, uma grande loja de departamentos, ou um médico detém, qual o conhecimento que ele detém a respeito da administração pública, tá? Então, uma das ideias é que a formação anterior deles, a profissão que eles exercem, tá, está refletindo diretamente na sua administração, tá certo? Além disso, o que a gente vai ter? Por conta desse perfil de pessoas que não tem uma formação prévia, e isso não é um problema porque a lei eleitoral não pede. A lei eleitoral não pede que você tenha nenhuma qualificação técnica educacional para você exercer nenhum cargo. Você só precisa ser alfabetizado para poder concorrer a qualquer cargo eletivo. E aí o que a gente vai ter? Dessa formação, desse cenário de ações de improbidade, do quadro de profissões dos prefeitos, a gente vai ter, aí sim, o principal problema, que são as falhas que acontecem na administração. E aqui, meus caros, a gente começa a tratar da blindagem. E era isso que eu queria explicar para vocês. Quando a gente fala de blindagem, não é um anteparo, não é uma proteção para que o gestor público pratique um ato de corrupção, mas é sempre para que ele corrija os seus atos, para que ele não se exponha, para que ele pratique o ato de uma forma correta. Então, como que a gente produz isso? A gente produz isso identificando quais são as falhas que acontecem na administração. Um dos motivos que produz ação de improbidade diz respeito à prestação de contas, falta de prestação de contas. Todo mundo, qualquer pessoa, seja servidor público ou não, seja empresa, seja particular, mas qualquer pessoa que recebe recursos públicos, ela é obrigada por lei a prestar contas dos recursos que ela recebe. No caso do prefeito, essa obrigação ela é duplicada ou até mesmo triplicada, porque ele vai ter que prestar contas para a Câmara, tem que prestar conta para os órgãos de fiscalização, como por exemplo TCE e TCU, eventualmente, e ainda vai ter que prestar conta dos órgãos de controle dos outros entes. Por exemplo, anualmente o prefeito tem que prestar contas da sua gestão para a Câmara Municipal e para o TCE. Só que, por exemplo, se ele recebe convênio, ele também tem que prestar contas desse convênio para o órgão com quem ele fez o convênio. E, senhores, prestem muita atenção em uma coisa. Aqui a gente está tratando da falta da prestação de contas. É importante a gente fazer essa distinção, porque existe a falta, a não apresentação, é quando o gestor ele realmente não apresenta, e existe o atraso. O atraso na prestação de contas, porque há um prazo para o prefeito apresentar contas para a Câmara, há um prazo para ele apresentar para o TCE, há um prazo para ele apresentar contas do convênio. Quando esses prazos não são cumpridos, isso não necessariamente é uma improbidade administrativa, mas quando não é prestado mesmo, de forma nenhuma, aí sim, você tem um problema, você tem uma improbidade administrativa. E a solução para isso daqui é extremamente fácil.
Porque esse problema, ele é um problema de acompanhamento. Você precisa ter uma pessoa, um servidor, pode ser o secretário ou qualquer outra pessoa da administração, que seja responsável por esse acompanhamento, especialmente esse acompanhamento de convênios, que vão ter um prazo mais curto para a prestação de contas. Você tem que ter um servidor encarregado disso daí. Outra coisa, você precisa formalizar os processos, tá certo? E acompanhar esses prazos de prestação de conta, tanto das contas regulares como das contas de convênio. Eu digo a todos, especialmente as prefeituras, os prefeitos que são acompanhados pela gestão blindada, você perder prazos em relação a isso daqui é um tanto quanto inaceitável. Tá? Você tem inúmeras ferramentas hoje onde você pode anotar lembretes, alarmes, colocar na sua agenda, colocar em qualquer coisa para você não perder esse prazo, certo? Então aqui a gente tem uma falha de acompanhamento. O segundo motivo diz respeito à admissão irregular de servidores públicos. Pela regra da Constituição, obrigatoriamente, como administrador público, você tem que fazer concurso público ou processo seletivo para cargos públicos. A diferença do concurso para o seletivo diz respeito apenas ao grau de complexidade, porque se entende que o seletivo seria algo mais simples, tá? Mas nos dois são formas igualitárias e são formas impessoais de seleção. E qual que é o problema aqui? O problema é que o sistema judiciário, ele entende que se você não tem uma forma imparcial de seleção de servidores, você está descumprindo o princípio da administração pública. Então esse ato ele pode conduzir a uma improbidade administrativa. Isso daqui também vai repercutir no peso lá na folha de pagamento, mas que eu não vou tratar hoje aqui com vocês. O que a gente tem? Bem, como que você resolve isso? Seguinte, se você pretende admitir mais professores, a primeira coisa que você deve fazer, e aí a prefeitura sendo responsável pelos níveis da educação fundamental, a primeira coisa que você deve fazer é examinar o perfil demográfico da cidade. O meu número de alunos, o meu número de crianças na minha cidade está crescendo, está estável ou ele está retraindo? Isso tem muita relevância porque o recurso do Fundeb, que é destinado para a educação, ele vai levar em consideração a quantidade de alunos. Então, se eu tenho um perfil municipal de diminuição, dos alunos, consequentemente o meu recurso, com o tempo, ele vai diminuir. Então, eu não posso admitir um número grande de professores, sabendo que em pouco tempo eu vou ter uma redução no repasse do Fundeb. Jefferson, qual que é a solução? Para esse caso, você poderia fazer um seletivo para contratação temporária. Porque na contratação temporária ela vai ter um prazo fixado. Que pode variar de 1 a 2 anos, e você vai admitir aquela pessoa que para corresponder àquela demanda de alunos que você tem, tá certo? Jefferson, em relação aos outros cargos, olha, cargos como que a gente tem encontro no município, tá? Cargos como vigia, zelador, a cozinheira, né? As pessoas encarregadas do preparo da alimentação escolar, esses cargos que são atividade meio, você pode terceirizar. Isso também até como uma medida para reduzir o peso na folha de pagamentos. Independentemente de qualquer uma dessas medidas, o que é inegável que você deve fazer? Você tem que analisar a quantidade de servidores que você tem e ver qual é a realidade. Não adianta a gente ter um quadro de 200 professores, sendo que tem um número insuficiente de alunos, porque isso vai produzir ociosidade. Especialmente se você tiver professores com vínculo estável, professores admitidos por concurso público. Você não vai poder exonerá-los, não vai poder fazer a perda do cargo deles. Você vai ter que continuar pagando mesmo você tendo demanda, tá certo? E além disso daqui, eu poderia sugerir mais uma solução, que é analisar a questão orçamentária para ver o impacto do peso desses servidores, o impacto da folha de pagamentos na sua administração, e de repente você alocar melhor esse pessoal, ou até mesmo fazer uma redução de quadro, ok? E aí sim, o grande principal motivo das ações de improbidade, que são os vícios nas licitações. Licitações são procedimentos de aquisição de bens e serviços pela administração pública. E a gente vai ter
pelo menos 3 grandes motivos que vão produzir improbidade em licitação. Você vai ter problema no termo de referência ou no projeto executivo, quando for uma obra de engenharia. Você eventualmente tem problemas na formação de preços, ou você vai ter problemas em relação ao descumprimento de uma exigência legal, descumprimento de alguma formalidade. Deixa eu mostrar uma imagem aqui para vocês. Eu não sei se vocês conseguem ver. Esse caso ele foi amplamente divulgado, tá, em toda a imprensa nacional. Diz respeito a uma prefeita que não foi daqui do Maranhão, também não me lembro qual estado que é, em que a prefeitura dela pretendia comprar material de informática. O que a gente tem bem aqui? Perdão. O que a gente tem? Essa prefeitura, ela ia comprar pendrives de 8 GB. Até aí, problema nenhum. Ela queria comprar 20 pendrives de 8 GB. Até aqui, problema nenhum, a compra está ok. Mas observe o preço. Olha o preço de cada pendrive. Cada pendrive de 8 GB, nesse termo de referência aqui, estava custando R$505. Quando um pendrive hoje, numa quantidade muito maior, custa menos de R$30. Eu ainda iria mais longe. Eu ia perguntar, tá, para que vocês querem 20 pendrives? Porque pendrive para mim hoje é um instrumento em desuso, tá certo? Assim como CDs. E aí o absurdo segue. Essa mesma prefeitura orçou também pendrive de 16 GB da mesma quantidade. Agora olha o preço, R$546. Isso o preço unitário. No preço final, R$10 mil de um e praticamente R$11 mil de outro. Ainda nesse mesmo termo de referência, a gente constata outros fatos. Por exemplo, memória para notebook. Memória para notebook de um tipo, outra memória vem aqui, 1010. E o preço, eu não sei explicar se o preço está de acordo com o mercado. Mas a pergunta que eu faço é: quem é que compra memória para colocar em notebook? Eu não conheço ninguém. Eu nunca coloquei memória em nenhum notebook meu. Há mais de 10 anos eu uso notebook, nunca coloquei memória. Tá certo? 2 tipos de mouse também diferentes, tá? E aí em quantidades bem absurdas. Esse aqui de 10 até que tá ok. Agora você quer 50 mouses, tá? Se você quer 50 mouses, necessariamente você teria que ter 50 computadores, tá? Cadê os 50 computadores? E tem um caso que para mim é um caso bem pitoresco. Era uma cidade que era atendida pela gestão blindada, e aí chegou para que eu e a minha equipe, para que a gente analisasse a compra, uma licitação de material de informática. E o termo de referência, na hora que eu olhei no final, já me chamou a atenção, que era um termo de referência de R$800 mil. R$800 mil para mim, em qualquer lugar, é um valor muito alto, tá certo? E aí a gente foi examinar, eu e a equipe, a gente foi examinar o termo de referência, tá? No termo de referência tinha lá 300 DVDs. Algum problema? Comprar DVD? Não, mas espera aí, para que você quer 300 DVDs? Você vai usar um por dia ao longo de um ano? E aí já não fazia sentido. Aí tinha mais, a prefeitura ia comprar 30 computadores. Até aí também tudo bem. Só que colocou 60 mouses e 60 teclados. Olha, se eu estou comprando 30 computadores, para que eu preciso de 60 mouses e 60 teclados? O correto seria 30 mouses e 30 teclados. Só que também não foi observado que no computador que foi especificado já dizia que vinha com mouse e já dizia que vinha com teclado. Tinha pendrive também, só que não era nesse valor tão alto. Esse termo de referência eu solicitei explicação e solicitei correção do setor de compras da prefeitura. E aí, esse termo de referência, após uma análise crítica, ele baixou de R$800 mil para 180 mil. E desses 180 mil foi executado apenas R$30 mil. Então, aqui a gente tem o problema da formação de preços. Voltando aqui ao slide anterior, só um minuto, como eu mostrei para vocês, um problema no termo de referência e outro problema na formação de preços. Jefferson, mas por que isso acontece? Meus caros, para a surpresa de vocês, eu conversei com mais de 10 pregoeiros aqui do estado do Maranhão e eu perguntei a eles: vocês têm alguém, um advogado ou um setor de controle interno que seja rigoroso nessa análise? E todos os 10 disseram: não, eu não tenho.
O que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, um advogado que simplesmente assina o parecer, que ele inclusive já leva um pronto para ele. E eu tenho um setor de controle que também não analisa detidamente as minhas licitações. E são essas duas falhas que estão produzindo isso daqui. E aí, o que a gente tem? Qual que é a falha que a gente tem em relação à formação de preços? E formação de preços é a notícia mais comum que sai na mídia, especialmente quando fala de preço superfaturado. Uma semana atrás foi divulgado lá os preços praticados pela prefeitura aqui do Maranhão, que supostamente estariam superfaturados. Qual que é o problema que a gente tem na formação de preços? Deixa eu avançar, que fica mais fácil. Quando a gente fala de formação de preços, a gente tem várias opções de estabelecer qual é o preço da aquisição que eu vou fazer. Para vocês terem uma ideia, essa instrução normativa, número 5/2014, do Ministério do Planejamento, ela se aplica apenas para o governo federal, não se aplica para estados, não se aplica para municípios. Mas o que é que a gente tem? Ela estabelece pelo menos quatro formas de você coletar preços para compra. Você é obrigado a escolher um desses quatro aqui, tá certo? Você escolhe um desses quatro, que é o que a gente chama de opção discricionária. E é justamente nessa opção discricionária que a gente começa a fraquejar. É nessa opção discricionária que a gente começa a ter o problema na formação de preços, tá certo? Deixa eu voltar aqui uma terminar. Então, quem que junto a qual tipo de pessoa, qual tipo de prestador de serviço, a qual tipo de fornecedor eu vou coletar preços para poder formar o meu termo de referência da minha compra, da minha licitação? Necessariamente eu tenho que contratar, eu tenho que consultar potenciais vendedores para a administração pública. Eu não posso consultar qualquer pessoa. Eu tenho dois exemplos para citar para vocês. Hoje, no começo da tarde, eu dei uma entrevista na rádio onde o apresentador falou assim: eu vi uma praça onde o preço da praça dizia lá que era um preço muito alto, sendo que se eu contratasse um pedreiro com uma diária de R$80, o preço ia sair 20% daquele valor que foi gasto naquela obra. Beleza, ele fez essa comparação que ele fez, qual que é o problema dela? É porque ele comparou prestadores de serviços diferentes. A pessoa que executa um serviço para a administração pública, ela tem que seguir uma série de exigências. Ela precisa estar em dia com o FGTS, com o INSS, ela precisa, no caso da engenharia, precisa ter as anotações de responsabilidade técnica, precisa ter um técnico responsável pelaquela obra, precisa recolher todos os encargos e contribuições sociais daquela obra. Enquanto o pedreiro de R$80, ele só vai receber os R$80. Ele não tem todo o ônus do serviço, ele não tem o custo tributário, o custo fiscal, o custo trabalhista. É por isso que há essa divergência tão grande em relação a preços de licitações e preços praticados para nós, por exemplo. Uma outra situação também foi uma prefeitura também assistida pela gestão blindada. O Ministério Público questionou valores da merenda escolar. E o pressuposto do Ministério Público foi que ela, a representante do Ministério Público, ela foi até a cidade e fez consultas locais. Verificou quanto custava um pacote de biscoito, verificou quanto custava vinagre, óleo, sardinha. E ela pegou o encarte dessas lojas de atacado, tipo Macro, Atacadão, e colocou no processo. Ela pegou e disse: olha, o preço aqui na cidade é esse, na cidade lá, o preço no Macro, no Atacadão é esse, e a prefeitura comprou por um preço mais alto. Só que ela esqueceu novamente desse detalhe. As duas empresas que ela coletou lá na cidade, as empresas tinham a execução fiscal, não estavam adimplentes com o INSS, nem com o FGTS, não tinha regularidade fiscal e não tinha nenhum funcionário registrado. Ou seja, aquelas pessoas iam vender mais barato. Por quê? Porque elas tinham um custo mais barato, já que ela não pagava imposto, não recolhia os encargos sociais, elas consequentemente teriam um preço mais barato. E mais, por elas não terem regularidade fiscal, aquelas lojas lá, aqueles supermercados lá da cidade, ele não poderia fornecer para a administração. E outros detalhes que o Ministério Público esqueceu é que quando a gente faz a contratação, uma contratação pública para adquirir qualquer tipo de produto, aquele preço ele deve ser mantido ao longo de todo o contrato. E mais, aquele produto ele tem que ser entregue na cidade, aí você já tem mais o custo do frete.
Ou seja, o Ministério Público, naquele caso lá, ele esqueceu de contabilizar todos os custos diretos e indiretos que refletem na formação final do preço. E é isso que a gente não pode deixar, de olhar aqui, tá certo? Ainda na formação de preços, o que a gente tem? E é uma prática muito comum. É muito comum a gente pegar termo de referência em que ele está utilizando apenas a média dos preços. E nem sempre a média, que é aquela média aritmética que a gente aprendia na escola, né? A gente aprendia lá no meu tempo no primeiro grau, ela não é suficiente. E aí, nesse caso, o TCU, ele tem uma recomendação, que é qual? Nem sempre a média de preço é a melhor opção. Eventualmente você vai ter Eventualmente, o que você vai ter? Você vai ter que usar ou média, ou mediana, ou o menor preço. E quando que eu vou usar? Eu não posso conseguir? Bem, quando que eu vou usar cada um desses? Depende. Deixa eu só resolver aqui o microfone. Agora sim. Então, quando que eu vou definir o preço com base no menor preço que eu encontrei, com base na média ou com base na mediana? Eu vou mostrar o seguinte. Só que você também deve delimitar lá no seu edital de licitação qual é o preço que você vai considerar exequível e qual é o preço que você vai considerar aceitável, tá certo? Porque tem um preço na licitação, quando a gente estabelece um preço, a gente tem que estabelecer qual seria o preço mínimo, ou seja, um valor que é considerado exequível, e um valor máximo, que seria o valor considerado superfaturado. A gente tem uma faixa entre o preço mínimo e o preço superfaturado, e a gente pode andar tranquilamente. Fora desses dois patamares, a gente vai estar cometendo uma ilegalidade. Então, como eu falei para vocês, quando que a gente vai utilizar média, quando que a gente vai utilizar mediana ou quando que a gente vai utilizar menor preço? E aí a gente vai entrar num detalhe um pouco mais técnico. A gente utiliza média quando a diferença de preços, ela tem uma diferença homogênea. Por exemplo, eu tenho um produto, vamos supor, um pacote de leite, e onde eu faço uma coleta de preço junto a 3 fornecedores. O primeiro fornecedor cota a 5, o segundo a 6 e o terceiro a 7 reais. A gente tem uma diferença homogênea, cada um deles tem R$1 de diferença. Então, quando a gente tiver essa diferença homogênea, a gente vai utilizar a média, tá certo? Agora, imagina o mesmo produto com uma diferença heterogênea. A primeira empresa que foi cotada cotou a R$4, o segundo cotou a 7 e o terceiro cotou a R$15. Aí você já tem uma diferença heterogênea, você não tem uma diferença padrão entre os preços. Nesse caso aí você não vai utilizar média, você vai utilizar mediana, tá certo? A mediana, ela corrige essa distorção da heterogeneidade da diferença de preço para estabelecer um preço médio, tá certo? Como que a gente chega nela, Jeff? Como que eu vou decidir se eu vou utilizar média ou se eu vou utilizar mediana? Você vai ter que calcular desvio padrão. Você vai ter que calcular o desvio padrão. Com base no desvio padrão, a gente calcula o coeficiente de variação. Se a gente tiver um coeficiente de variação superior a 25%, a gente usa a mediana. Menor do que 25%, a gente usa a média. Deixa eu mostrar um exemplo que fica mais fácil para vocês visualizarem. Essa aquisição aqui foi uma aquisição que foi acompanhada pela gestão unitária. Olha aqui, nesse primeiro produto, um AS infantil. A primeira empresa cotou em R$41,58, a segunda em R$41,70 e a terceira em R$28,89. A gente já observa que é uma diferença heterogênea de preço. Quando calcula o coeficiente de variação, deu 20%. O que isso aqui vai representar? O preço médio dele era R$37. Só que como o coeficiente de variação dele foi inferior a 25%, nós vamos utilizar o preço da mediana, que é R$41,58. E aqui, observem a diferença que isso faz. Aqui a gente tem uma diferença de praticamente R$5. O mesmo produto com uma diferença de R$5.
Quando a gente projeta a aquisição total, por exemplo, se você imaginar a aquisição aqui de 10 caixas desse medicamento, já deu R$50, certo? E a proporção que você sobe a escala, essa diferença ela tende a aumentar. Um outro exemplo, aqui, ácido fólico. O primeiro cotou em R$7, o segundo em 27, o terceiro, melhor, 7 centavos, 27 centavos e 7 centavos novamente. Aqui a gente teve aqui uma diferença de 86%. Aqui, novamente, a gente vai utilizar a mediana, uma diferença heterogênea, tá certo? Essa tabela aqui, ela demonstra essa situação da heterogeneidade. Como que a gente resolve isso? É necessário fazer uma análise crítica de preços. É necessário fazer uma análise crítica em relação ao termo de referência ou ao projeto executivo, para avaliar se realmente aquela aquisição que está sendo feita, ela está ou não de acordo com a necessidade. E vocês podem ter certeza que todos esses casos de superfaturamento que aparecem na mídia, eles têm uma falha, ou no projeto ou no termo de referência, tá certo? É a falha mais comum de acontecer. E ela acontece por quê? Porque são falhas de acompanhamento, porque você não tem um setor de controle, você não capacita o servidor para acompanhar, para criticar aqueles atos ali, tá certo? Como o servidor próprio do controle interno, ou até mesmo o advogado responsável para abordar os pareceres na licitação. Se ele fizer uma análise mais detida, consegue detectar essas irregularidades. Eu vou até citar um outro exemplo para vocês. Novamente, mais uma prefeitura que é assistida pela gestão blindada. Era aquisição de imóveis, tá? E na aquisição, no termo de referência, tinha lá que a prefeitura ia comprar 300 cadeiras. Chama atenção, 300 cadeiras para a prefeitura. E aí eu questionei, mas por que 300 cadeiras? E aí avisaram, não, porque o prédio ele foi alagado e todas as cadeiras da prefeitura foram destruídas. Então, naquele caso, a compra estava justificada. Tá? E o termo de referência ele era muito grande, porque como a prefeitura havia sido alagada, todo o mobiliário foi destruído. Então, precisava comprar novamente todo o mobiliário da prefeitura. Então, você tinha quantidades grandes de cadeira, quantidade grande de mesa, de armário, de pastas e tudo mais. Tudo bem? Meus caros, o que eu queria tratar com vocês, que eu queria mostrar para vocês é de que forma isso daqui acontece. Antes de eu finalizar, eu gostaria de agradecer a Ingroup, gostaria de agradecer ao Golden Shop, que proporcionou que a gente estivesse aqui ocupando esse espaço, agradecer ao Josivaldo, que trata do som, e da música que disponibilizou alguns equipamentos para a gente. E eu me coloco à disposição de vocês, esses são os meus contatos. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso eu possa ajudá-los de alguma forma, tirar alguma dúvida, prestar algum tipo de informação, vocês podem me acompanhar nas redes sociais, tanto no LinkedIn, Facebook ou Instagram, tá? No @gestão blindada. Também tem a página da Gestão Blindada, nós temos um blog onde é divulgado notícias da administração pública, praticamente diariamente tem notícia lá. E também vocês podem me contactar pelo WhatsApp ou pelo Twitter, tá? Fiquem à vontade. Do WhatsApp eu só não garanto responder imediatamente, mas eu respondo o WhatsApp. Para mim foi uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês e poder compartilhar essas informações, ok? Eu passo a palavra de novo para a Raíssa. Obrigado, meus caros. Boa noite. Bom, depois desse rico momento de informações, nós queremos agradecer ao Jefferson também. Só relembrando, né, que o Jefferson, à frente da empresa Gestão Blindada, Jefferson é advogado, administrador, mestrando em administração pública, especialista em direito público pela FGV, criador da Gestão Blindada, consultor na administração pública com mais de 10 anos de experiência. E ele acredita que os administradores públicos precisam de orientação e não de críticas. Esse é o foco dele. Com as informações que vocês já receberam, qualquer dúvida, entre em contato. Nós agradecemos mais uma vez aos apoiadores. Citamos aqui a presença também da Renata Costa, que é a proprietária da Ingroup Negócios e Eventos, e agradecemos a presença de cada um de vocês. Raíssa Azulay, meu nome. Nós trabalhamos em parceria em treinamento, desenvolvimento de pessoas, na área de gestão de pessoas principalmente. E caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato com o palestrante também. Nós estaremos sempre
divulgando através das nossas redes sociais também todas as nossas capacitações, palestras e treinamentos. Muito obrigada.